Ao sair do Supremo Tribunal Federal, a advogada Carolina Seabra, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, relatou como é a rotina dos advogados dos réus do 8 de janeiro, em que o desrespeito às prerrogativas de advogados é uma constante. A advogada, que pertence à Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, relatou que foi ao gabinete do ministro para obter cópias do processo e que o acesso aos autos lhe foi negado. Seabra explicou que já estava cadastrada como advogada no processo, o que, segundo a lei, lhe garante o acesso aos autos e o direito de tirar cópias, e relatou o diálogo que teve com a servidora do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu cheguei lá e a menina, depois de ficar meia hora com meu pendrive lá dentro, disse assim para mim: "Doutora, a doutora pediu habilitação no processo, mas não pediu para ter acesso aos autos e nem a cópia do processo." Aí eu disse: "Mas se eu pedir habilitação, é para ter acesso ao processo sigiloso e físico." E ela: "Mas tem que pedir para o ministro autorizar, senão não tem acesso." A advogada disse: "Aí você fica se questionando se você está ficando maluca ou se o certo é esse mesmo, né?" Aí eu entrei na sala da OAB e tinham 6 advogados. Eu comentei com eles e todos eles começaram a rir e disseram assim: "É inacreditável. Isso só acontece aqui no Supremo Tribunal Federal e em apenas um gabinete." Seabra explicou que, além de impedir o acesso dos advogados aos autos, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes também não recebe advogados, a menos que haja autorização prévia para que eles entrem no local, contrariando novamente o Estatuto da Advocacia. Carolina Seabra disse: "Incrível o estado de exceção, né?" A advogada relatou outro caso absurdo e disse: "Quem acha isso normal? Quem é do direito e acha isso normal, que está tudo certo?" Seabra desabafou: "É inacreditável. A gente não está falando sobre política. A política passou. A gente está falando sobre direitos. E esses direitos que hoje essas pessoas são usurpados são os mesmos direitos que serão usurpados de você, que está batendo palmas para o que está acontecendo." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar,
o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 30 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mais um dia advogando nos processos do STF e a gente vive e não vê de tudo. Hoje eu fui atrás de uma cópia de uns autos físicos e sigilosos em que eu pedi a minha habilitação no dia 9 de janeiro. Hoje é dia 29 de janeiro. E aí eu cheguei lá, a menina, depois de ficar meia hora com o meu pendrive lá dentro, ela disse assim pra mim: doutora, a doutora pediu habilitação no processo, mas a doutora não pediu para ter acesso aos autos e nem a cópia do processo. Aí eu disse: oi? Mas se eu pedir a habilitação nos autos é porque é para ter acesso ao processo, que é sigiloso e físico. Aí ela: mas tem que pedir pro ministro autorizar, senão não tem acesso. Aí você fica se questionando se você tá ficando maluca ou se o certo é esse mesmo, né? E aí eu entrei na sala da OAB e tinha, assim, 6 advogados. E aí eu fui e comentei com eles e todos eles começaram a rir e disseram assim: é inacreditável, né? Isso só acontece aqui, no Supremo Tribunal Federal. E em apenas um gabinete, né? O mais engraçado é isso. É porque não são em todos. É que nem aquela história que eu já tinha comentado aqui com vocês sobre poder ir lá no balcão do gabinete. Pois é, nesse mesmo gabinete onde você tem que pedir acesso aos autos em que você é habilitada como advogada, é o único gabinete que não permite que você entre nele, que você tem que pedir também por e-mail para poder ser recebido no balcão. Incrível o estado de exceção, né? Mas no domingo mesmo eu trouxe um caso aqui, né, de uma pessoa que teve a sua denúncia recebida sem ter defesa, né? A pessoa não tinha advogado, né? E a Defensoria Pública não foi intimada para apresentar a defesa dela. E aí ela teve a denúncia recebida e no próprio recebimento da denúncia o ministro coloca que não apresentou defesa. E assim, quem acha isso normal? Me diz, assim, quem é do direito e acha isso normal? E acha que tá tudo certo? É assim, é inacreditável, gente. A gente não tá falando sobre política, a política passou, a gente tá falando sobre direitos. E os direitos que hoje a essas pessoas são usurpados, são os mesmos direitos que serão usurpados de você que tá batendo palma para o que tá acontecendo.
Problema, por exemplo, de opiniões. Prender deputados por opiniões. Prender cidadãos por opiniões. Isso é crime político que não pode gerar. O que diz o artigo 5º, incisos 4 e 5 da Constituição? O 4 diz que é livre a manifestação do pensamento. Se alguém abusou, inciso 5º, cabe 2 ações: danos morais e denunciação caluniosa, cuja condenação e prisão só pode ser dada depois, nunca prisão provisória. Onde está, por exemplo, que em fake news, qual é a lei que diz que fake news é crime? É um novo Código Penal. Qual é a lei que diz que o flagrante pode ser de vídeos? Flagrante perpétuo é um novo Código Penal. Então nós estamos tendo, como melhor que seja a qualidade deles, que eu admiro, e reitero sempre que admiro o ministro do Supremo, não é o que foi escrito na Constituição. E é contra isso que eu tenho me batido, não para desconstituir poder, não para criticar que eles não estavam à altura do Supremo, nunca disse isso, ao contrário, acho que estão à altura do Supremo, mas tem que voltar a ser o que era o Supremo até 2003, quando era a instituição mais respeitada do país. Tem que voltar a ser intérpretes da Constituição,